comentários por falta de conhecimento, outros por má fé. Eu vejo má fé quando um parlamentar que está no Congresso Nacional, ele dá uma opinião sem se aprofundar, sem procurar uma assessoria para perguntar se aquilo é verdadeiro ou não. Já vai escrevendo nas redes sociais, senhor presidente, sem ter conhecimento e atacando de graça as pessoas. Veja só, eu estou falando sobre a redução do IPI, que também atingiu a Zona Franca de Manaus e que, de forma monocrática, mas irá ao Pleno do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, ele concedeu uma liminar. Não é a primeira liminar que a Zona Franca consegue no Supremo Tribunal Federal, até porque os incentivos e a excepcionalidade da Zona Franca de Manaus, ela está na Constituição brasileira. E cabe a nós, como parlamentares e parlamentares do Estado do Amazonas, debater esse assunto de uma forma bastante transparente e ampla. Veja, senhores senadores, senhoras senadoras, que alguns parlamentares, um chegou a dizer que porque o ministro Alexandre de Moraes manteve os incentivos da Zona Franca de Manaus, o preço da carne ia subir. Joga o Amazonas contra o Brasil. Uma forma medíocre de se fazer política. Jogar um estado contra o outro. Jogar o povo do Amazonas como o povo, contra o povo de Goiás, contra o povo de Minas, contra o povo de São Paulo. Nós somos brasileiros, com diferencial. Moramos numa região em que, se não tivermos a excepcionalidade de cargas tributárias, é impossível você levar uma indústria para lá. Veja que o primeiro decreto reduzindo o IPI foi do dia 25 de fevereiro. E até hoje, senhores senadores e senhoras senadoras, nenhum produto que o ministro e o governo federal reduziu o IPI teve lá na ponta a redução para o consumidor. Esses recursos, quando você reduz, vai estar ficando com quem produz, mas não está sendo repassado a quem compra, a pessoa que é para ser beneficiada. Pior ainda, é deputado federal, deputadas federais falarem que vai aumentar o preço da carne. Hoje, a inflação do Brasil é muito clara para todos nós. A cesta básica hoje, pelos estudos feitos, com o salário mínimo sobra, se você for comprar uma cesta básica, vai sobrar R$ 64 somente do salário mínimo. A culpa não é de quem produz televisão, ar-condicionado, quem produz moto, de quem produz eletroeletrônico. A culpa é de uma política errada, econômica, que até hoje o Brasil não conseguiu entender a política econômica do ministro Paulo Guedes e nem do governo Bolsonaro. Se alguém puder explicar isso de uma forma com que a população tenha conhecimento, seria bom. Agora, eles trazem uma narrativa como se o Amazonas prejudicasse o resto do país. Para conhecimento de todos, a Zona Franca, ela já é isenta de IPI. Então ela não influencia em nada a inflação no Brasil. Zero. Pelo contrário, narrativa de pessoas de má fé, a narrativa de parlamentares que não se aprofundam para estudar e conhecer. Quando falam da Zona Franca, é má fé. É uma narrativa de um governo que não tem uma política econômica, que não tem uma política de distribuição de renda, que não tem uma política social, que não tem uma política de inclusão social e que, infelizmente, não tem uma política de geração de emprego. Quem prejudica o Brasil é uma política econômica errada que, infelizmente, está sendo praticada por esse governo.